Olá, eu sou o Cícero, professor de redação, e hoje vamos falar de um assunto muito importante, de um elemento muito importante dentro do texto dissertativo. O que é a tese? Bom, a tese, para começar, é a sua opinião sobre o tema. A tese é uma opinião. Muita gente pode estranhar porque é muito comum dizer que em textos dissertativos não deve haver a opinião do autor. Mas isso não é verdade. O fato é que o texto dissertativo é um texto impessoal. Quer dizer, ele contém opinião, mas ela não é exposta como opinião. Ela é colocada no formato de uma verdade absoluta, de um fato. Então, se você quer escrever uma dissertação dizendo que as cotas são uma boa forma de promover a justiça, você não deve escrever, eu acho que as cotas são uma boa forma de promover a justiça. Você deve escrever simplesmente, as cotas são uma boa forma de promover a justiça. Como se fosse um fato. Então a tese, ela é opinião, mas o formato dela não é de opinião. O formato dela é de uma verdade absoluta. Bom, isso pode levar a uma outra dúvida, que é a seguinte. Então é só eu colocar minha opinião e a redação já está boa? Não. Porque a tese também é a ideia que vai ser defendida durante o texto. A tese é a ideia defendida pelos argumentos. Os argumentos são outras ideias que tentam justificar a validade da tese. Então, tudo que você escreve na redação tem o propósito de mostrar que a tese é verdadeira. É por isso que a tese deve ser a primeira coisa a ser pensada no projeto de texto. Porque todo o resto do texto deve se adaptar à tese e não ao contrário. Então, se você acha que as cotas são uma boa forma de promover a justiça, tudo bem, você vai ter que defender essa ideia dando argumentos, dando dados numéricos, exemplos, informações, estatísticas, motivos, para eu achar que essa ideia é verdadeira. E por fim, a tese tem o formato de oração declarativa. A tese tem o formato de uma ou mais orações declarativas, ou seja, oração tem um verbo e declarativa faz uma afirmação ou uma negação. Quer dizer, se o tema é, por exemplo, a vinda dos médicos estrangeiros para o Brasil, e se você escrever a vinda dos médicos estrangeiros para o Brasil é uma boa ideia? Interrogação. Isso não é uma tese. Isso pode ser o tema. Isso pode até ser o título da sua redação, mas não é a tese. A tese é uma afirmação ou uma negação. Então, se a sua ideia, se você tem uma ideia que é uma opinião sobre o tema, se você vai defender essa ideia durante o texto e se ela tem o formato de uma oração declarativa ou mais de uma. Tá? Nada obriga a tese a ter apenas uma linha. Uma tese pode ter 3 linhas, 4 linhas, não tem problema. Se a sua ideia cumpre todos esses requisitos, ela é uma tese, ela pode ser usada como a tese de um texto dissertativo. Por hoje é isso, até a próxima.